Investigação como pilar do conhecimento. Estratégias e práticas no ensino por investigação. Doutora em Ciências pela Fiocruz, Rio de Janeiro, professora de Biologia da Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro, SEDUC-RJ, e docente do mestrado profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação da Unicarioca, Rio de Janeiro. Possui ampla experiência na área de ensino de ciências, saúde e educação inclusiva, com foco na formação continuada de professores. Com vocês, Marisa Sodré. Olá, meu nome é Marisa Sodré, sou doutora em Ciências pela Fiocruz, sou professora do mestrado profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação pela Unicarioca, e é com grande prazer que eu venho aqui hoje falar no 3º Congresso Nacional de Educação. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do ensino por investigação. E o tema dessa palestra é Investigação como pilar do conhecimento, estratégias e práticas no ensino por investigação. Cabe ressaltar que falar de ensino por investigação é trazer a ciência para a sala de aula do ensino regular, seja ensino fundamental 1 ou 2, ou ensino médio, onde nós podemos ser agentes transformadores desses adolescentes e jovens que almejam um dia, quem sabe, se tornarem cientistas e mentes pensantes do nosso país. Para falar sobre isso, não tem como nós não introduzirmos o método científico. O que seria, então, esse método científico? Como vocês podem ver nessa imagem, o método científico ele é composto por algumas etapas. Para que um jovem possa se tornar um bom cientista, ele precisa, primeiramente, observar o mundo ao seu redor. Então, nós temos nessa imagem o cientista observando. No caso, aí, um cientista da área biológica, que é a minha área também de conhecimento, eu sou bióloga. Então, nós temos aí ele observando, no caso, um vírus ou o DNA do vírus, mas qualquer coisa. Nós podemos utilizar a observação do cotidiano. O que está à volta? O que se encontra na escola? A partir dessa observação, vem o questionamento. Se nós observamos o mundo ao nosso redor, o primeiro passo para um bom cientista é questionar. Existe uma frase que eu utilizo muito nas minhas aulas, que é: não são as respostas que movem a humanidade, são as perguntas. A partir do momento que nós questionamos determinado fenômeno da natureza, nós vamos buscar as respostas para ele. Então, daí vem a metodologia utilizada nas ciências, de forma especial nas ciências da natureza, que compreende a biologia, a física e a química. A partir desse questionamento, vem o levantamento das hipóteses. O que seria hipótese? Hipótese é aquilo que eu acho. Então, seria uma provável resposta para aquele questionamento inicial. Então, a gente faz a pergunta e vem as hipóteses logo em seguida. Só que hipótese é o que a gente acha, é aquilo que ainda não foi comprovado. Como é que a gente faz, então, para comprovar essa hipótese? Aí vem a etapa da experimentação. A experimentação, a gente pode fazê-la de forma em um laboratório. Se a escola tiver um laboratório de ciências, a gente pode levar os alunos para o laboratório e utilizar os experimentos necessários para tentar comprovar se aquela hipótese é verdadeira ou não, ou a própria sala de aula. A gente pode levar até o aluno conhecimento. Então, se na sua escola não tem laboratório, não tem problema. Existem diversos experimentos disponíveis, inclusive utilizando recursos digitais que podem ser feitos dentro da sala de aula regular. A partir da experimentação, nós vamos para a conclusão. O que seria essa conclusão? A conclusão seria: aquela hipótese é verdadeira ou não? A partir do experimento que a gente fez, nós vamos ver se essa hipótese é verdadeira ou falsa. Ou seja, deixa de ser aquilo que eu acho
e passa a ser aquilo que eu tenho comprovação científica. Então, a partir dessa conclusão, nós podemos divulgar esses resultados. No caso da ciência, né, para aquele cientista que trabalha com isso, ele vai publicar numa revista da área, ele pode publicar num capítulo de livro ou num livro, né, num congresso, como nós aqui estamos participando de um congresso. Então, a partir da conclusão vem os resultados. Para quê? Para que outras pessoas possam saber o que foi concluído a partir desse estudo. Então, esse próximo slide, nós vemos as etapas de uma outra forma, né, as etapas do método científico, onde aqui nós encontramos a publicação dos resultados, que é de suma importância. Que vamos pensar. Eu cheguei a uma conclusão. Ótimo. E aí não importa se a hipótese foi verdadeira ou falsa, eu tenho que publicar de qualquer maneira. Mesmo que a minha hipótese não seja correta, é importante que eu publique para que outra pessoa, ao levantar aquele mesmo questionamento, ele possa saber que caminho percorrer. Se a hipótese for falsa, no caso do meu experimento, por exemplo, eu estou fazendo lá com a minha turma, né? No ensino médio, no ensino fundamental. Pessoal, a hipótese deu falsa. Isso é ruim? Não. Isso prova que nós precisamos reformular. Então, nós voltamos para a etapa inicial do questionamento, vamos formular uma nova hipótese, fazer uma nova experimentação, chegar a uma nova conclusão e publicar aqueles resultados. Então, com isso, nós levamos a turma a verem como é que é um cientista, como é que um cientista trabalha. Então, esse é um resumo do método científico e como nós podemos trabalhar em sala de aula. Então, a partir dessas questões, a partir dessas etapas do método científico, alguns autores trouxeram o ensino por investigação, sempre baseado nessas etapas relacionadas às disciplinas das ciências da natureza, porém podem ser adaptadas para qualquer área do conhecimento. Pode ser adaptado para as ciências humanas, como história, geografia, pode ser adaptado para aquele professor de matemática que gosta de trazer questões relevantes do dia a dia. Então, na sala de aula, o ensino por investigação vai partir dos problemas reais vividos pelos alunos. Uma grande referência dentro desse contexto do ensino por investigação aqui no Brasil é a Sasseron e a Carvalho, onde elas têm diversos trabalhos publicados dentro desse contexto. Então, uma das coisas que elas falam, como vocês podem ver, a necessidade de desenvolvimento da alfabetização científica, necessária de se começar na escola e em situações formais de ensino, mas também de se desenvolver em situações não formais, visto que é algo em contínua construção. O que elas querem dizer com isso? Para que nós possamos inserir aquelas etapas do método científico em sala de aula, nós precisamos, antes de mais nada, fazer uma alfabetização científica com os nossos alunos, ou seja, mostrar para eles a importância da ciência. Para que a ciência é importante? É só dentro da sala de aula? É só dentro dos espaços formais de ensino? Não. É em qualquer etapa da nossa vida. Então, mesmo fora da escola, nós podemos levar essa construção de pensamento, pensar como cientista em todas as áreas. Dentro de casa, num shopping, em qualquer local onde nós possamos frequentar. Levar essa forma de pensar. E isso também é alfabetização científica. E a gente introduzir o pensamento científico nos nossos alunos, de forma que eles levem também para o seu dia a dia. E para isso, elas trazem as características para que nós possamos alfabetizar os nossos alunos cientificamente. Então, quais são as características da alfabetização científica? A primeira é que ela é inerente à ação investigativa, ou seja, caminham juntas. Um bom cientista é um bom investigador. Por isso o nome ensino por investigação. Nós precisamos investigar aquilo que está ao nosso redor e levar os nossos alunos
a se tornarem bons investigadores. A partir desse momento, organizar os dados para o que está sendo investigado. Então, como a gente viu lá no método científico, a partir do momento em que se observa o que se está ao redor, o que nós fazemos? Nós vamos tabular esses dados. Vou dar um exemplo. Se eu quero saber se existe DNA nas frutas, por exemplo. Nós comemos DNA? É uma pergunta. A gente levanta o questionamento. Nós, enquanto professores, nós devemos levar o problema. A gente vê lá os alunos se alimentando de diversas formas. Qual é a melhor alimentação? O nosso DNA, ou seja, o nosso material genético, ele vai ser influenciado por essa alimentação? Então, nós vamos levar esse questionamento e auxiliar os alunos nessa construção das respostas e das hipóteses. Então, vem a terceira característica, relativa às características da informação. Essa informação que a gente está levando para a sala de aula é uma informação relevante? Faz parte do dia a dia dos alunos para que eles também possam ter essa vontade de pesquisar, essa vontade de fazer experimentos relacionados àquele tema. Então, dessa forma, os alunos precisam compreender o modo e desenvolvimento das representações das ideias. Quando eu levo uma fruta, pegando esse exemplo aí para a sala de aula, e tentar fazer, por exemplo, uma extração de DNA, eu preciso induzir os alunos, conduzir o pensamento deles de forma que eles fiquem curiosos com aquele conhecimento e queiram, de fato, investigar. Que não vai ser simplesmente levar um experimento na sala de aula de forma aleatória. Não, o pensamento científico precisa ir sendo construído com eles passo a passo. Então, a gente precisa estruturar esse pensamento. E aí vem as suposições sobre esse tema, onde eles vão levantar as hipóteses. A gente come DNA? O DNA está na fruta? Não está? Está em qualquer alimento? Então, eles vão começar a estruturar as hipóteses, concordando ou discordando daquelas afirmações. Quando essa afirmação for proferida, a gente começa a ver e questionar essas afirmações deles também. É importante que eles saibam que não é o que eles afirmam que é importante, mas o mais importante são o que eles questionam e a busca nas respostas desse questionamento. E se já houverem essas hipóteses já levantadas, alguém já descobriu isso, então vamos procurar. Aí vem a questão digital como importante ferramenta e o importante auxiliar do professor. Vamos pesquisar no Google? Vamos pesquisar no Google acadêmico? Levar os nossos alunos a pesquisar também sites de referência, para que eles saibam também que nem tudo que dá na internet é verdadeiro. Precisa de uma comprovação científica. E onde a gente vai achar isso? Em artigos científicos. Mas isso tudo faz parte também de um contexto, Nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que traz para nós o ensino por investigação. Então, como vocês podem ver, eu separei as competências específicas, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Dentro do ensino fundamental, nós temos, dentro da área de ciências da natureza, compreender os conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. E terceira, utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Então, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, já desde o ensino fundamental, já traz essas questões relacionadas ao ensino por investigação, para que nós possamos fazer com que nossos alunos tenham um pensamento crítico a respeito das questões que estão ao seu redor. E no ensino médio? No ensino médio, também. Então, eu trago para vocês também as competências específicas relacionadas ao ensino das ciências da natureza no ensino médio, que são analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis, investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Ou seja, falar de ensino por investigação é estar caminhando junto com os documentos mais atuais que servem de base para as aulas no ensino fundamental e médio. Então, a gente pode perceber que é um tema extremamente atual e relevante falar de ensino por investigação em sala de aula. As autoras, Sacerron e Carvalho, elas trazem para nós também as dimensões do ensino de ciências por investigação. Então, nós temos 3 dimensões principais, que é aprender ciências, aprender a fazer ciências e aprender sobre ciências. Parece parecido, né? Mas são 3 dimensões diferentes, que às vezes em sala de aula, se nós focarmos nossa aula apenas no ensino expositivo, aquela aula expositiva, onde o professor se porta como detentor do conhecimento, a gente não vai conseguir ensinar os nossos alunos a aprender a fazer ciências e nem aprender sobre ciência. A gente vai simplesmente jogar os conceitos já prontos. No ensino por investigação, nós precisamos fazer com que eles se envolvam nesse processo de construção do conhecimento. Então, o professor, ele não é o detentor do conhecimento, é o mediador do processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Com isso, nós possibilitamos que eles adquiram o conhecimento a partir de conteúdos conceituais. Quando nós os colocamos para pesquisar o que já se tem publicado sobre isso, nós fazemos com que eles consigam compreender os conteúdos procedimentais. Quais são os procedimentos da ciência? Como é que se faz ciência? E os atitudinais, que possam levar essa atitude de cientista, essa atitude de investigador para fora da sala de aula também. Com isso, nós possibilitamos a aprendizagem de conceitos, de teorias, de termos científicos, os procedimentos da natureza e o entendimento da complexidade da ciência. Saber que ciência não é algo que alguém inventou, mas é algo construído, que até hoje está sendo construído e novas descobertas estão sendo feitas diariamente em laboratórios de ciência por todo o mundo. Para nos auxiliar, então, nessa construção do conhecimento científico, existe uma sequência de ensino por investigação, que nada mais é que uma sequência didática, sendo que trazendo para a realidade das ciências da natureza aquelas etapas do método científico sequenciadas por meio de uma estrutura já pré-formada, que é o que a gente chama de sequência de ensino investigativa, que foi também desenvolvida pelas autoras Sacerron e Carvalho, onde nós temos, como primeira etapa, a proposição de um problema, que vem aquele questionamento, ou seja, a gente vai pegar aquelas etapas do método científico e adaptar para a educação básica, onde nós já vamos começar com uma situação problema.
Eu vou trazer para a sala de aula um problema já pré-identificado pelo professor. O professor ele não é o detentor do conhecimento, mas no momento de conduzir os alunos a pensarem como cientistas e a desenvolverem o pensamento crítico. Então, a partir da realidade dos alunos, o professor vai trazer uma situação-problema para a sala de aula e conduzir os alunos na resolução desse problema. Como? Através de questionamentos, do levantamento de hipóteses. Com isso, vai sistematizar junto com os alunos esse conhecimento, a partir dos dados que eles mesmos forem trazendo e pesquisando. Com isso, vamos tabular, escrever, desenhar da melhor forma possível para que os alunos façam parte desse processo e eles se sintam parte integrante da pesquisa. Carvalho vem trazer, então, para o professor, para auxiliar o professor, que tipos de problemas ele pode trazer para a sala de aula para que possa desenvolver bem uma sequência de ensino por investigação. Então, o que seria um bom problema? Segundo ela, um bom problema é aquele que dá condições para os alunos resolverem e explicarem o fenômeno envolvido no mesmo, dá condições para que as hipóteses levantadas pelos alunos levem a determinar as variáveis do mesmo, dá condições para os alunos relacionarem o que aprenderam com o mundo em que vivem, dá condições para que os conhecimentos aprendidos sejam utilizados em outras disciplinas do conteúdo escolar. E quando o conteúdo do problema está relacionado com os conceitos espontâneos dos alunos, esses devem aparecer como hipóteses dos mesmos. Ou seja, o professor precisa sempre levar em conta aquilo que os alunos trazem, a realidade dos estudantes. A sequência de ensino investigativa, então, precisa dar sentido àquela realidade dos alunos. Então, são 4 etapas principais, como vocês podem ver. A problematização inicial, a sistematização do conhecimento, a contextualização, esse conhecimento não pode estar fora daquele contexto, daquela comunidade escolar, e a avaliação, sempre importante para nós professores e para os alunos também saberem o resultado daquela pesquisa que eles fizeram. Um exemplo que eu trago para vocês aqui hoje é uma pesquisa desenvolvida com os alunos, uma sequência de ensino investigativa realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde eles trazem uma tabela com as etapas que eles foram desenvolvendo. Então, uma sequência didática, na verdade, onde eles vão estipulando em cada aula o que fazer com os alunos. Mas qual foi a situação, problema trazido por eles para a sala de aula? Eles trouxeram questões relacionadas à qualidade da água. E os alunos foram levantando as hipóteses. E eles foram testando com copos de água, levaram para a sala de aula, então não precisaram de um laboratório de pesquisa, um laboratório de ciência muito equipado, mas levaram experimentos simples para que os alunos pudessem comprovar se a água que eles bebem tinha passado por todo um tratamento de água. Ao final, qual foi a avaliação? Para eles avaliarem essa sequência de ensino por investigação, os alunos construíram um desenho. Então, não foi nada muito complicado, que às vezes nós, enquanto professores, nós ficamos preocupados, o que utilizar, se é muito difícil fazer pesquisa. Não é tão difícil. E a avaliação foi a partir de um desenho feito por esses estudantes. Lembrando, é muito complicado a gente trabalhar com uma turma muito grande. Então, qual é a sugestão que eles trazem? Trabalhar com grupos menores. E o professor vai mediando aqueles pequenos grupos de estudantes. Eu tenho uma sala de aula com 40 alunos. Vamos dividir em 8 grupos de 5, por exemplo, que fica mais fácil desses alunos compartilharem as suas ideias, se expressarem melhor. Nesse contexto, eu venho trazer para vocês a importância das tecnologias digitais para que a gente possa desenvolver boas sequências de ensino por investigação e consiga desenvolver pesquisas de alta qualidade na educação básica. Qual a importância
principal das tecnologias digitais? A gente consegue estimular a criatividade dos nossos alunos, a construção do conhecimento de forma mais organizada. Eles conseguem visualizar melhor as ferramentas e os resultados em um tempo curto, na maioria das vezes. A gente consegue motivar, eles ficam mais animados, mais empolgados ao mexer no próprio celular, ao mexer no computador, ao mexer num tablet, conseguem ver uma realidade em 3 dimensões. Existem laboratórios virtuais que nós podemos estar utilizando dentro das aulas de ciências, a construção de conceitos. Então, existem muitas ferramentas digitais para auxiliar o professor. E para o professor, né? Então, o aluno ele é motivado, o aluno se torna mais crítico, o aluno fica mais empenhado. E para o professor? Como vocês podem observar, para o professor, as tecnologias vêm ajudar, acelerando os eventos naturais por meio de simulação. Então, a gente consegue pegar na internet, né, aplicativos, até no YouTube, vídeos que possam nos auxiliar, agilizam a coleta de dados, a gente consegue gravar e organizar os dados com mais facilidade, compartilhar essas informações em tempo real. Comunicação, podemos nos comunicar com outros colegas para nos auxiliar nesse contexto. E a gente tem acesso a dados atualizados. Agora, qual é o entrave, muitas vezes, de utilizar as tecnologias em sala de aula? Muitas vezes, o entrave está no próprio docente, está no próprio professor. Por quê? Porque grande parte dos professores não nasceram nessa época tão digital. Então, acaba tendo muitos problemas ao utilizar as tecnologias, muito medo na hora de utilizar. Então, o que a gente vê? Nós vemos professores questionando. A culpa não é do professor, vejam bem. O professor precisa se aperfeiçoar, mas também não pode parar. Precisa estar em constante formação, para que a tecnologia não seja um rival do professor, mas seja uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Que o celular que o aluno leva muitas vezes para a sala de aula, muitas vezes escondido do professor, que esse celular possa ser utilizado durante as aulas. E assim, a tecnologia passa a ser um auxiliar, uma ferramenta nessa construção do conhecimento. E nos colégios? É importante que nós, professores, possamos lutar para que as escolas estejam equipadas para a utilização dessas tecnologias digitais. Então, como, né? Quais são os passos? Eu trouxe alguns passos que podem facilitar essa transformação digital nas escolas. O primeiro é acesso à internet na escola. Dependendo da área de trabalho, o aluno pode não ter internet em casa, mas na escola é importante que nós lutemos para que a escola tenha uma boa rede de internet, para que possa ser um suporte do professor. Escolher um hardware e um software com antecedência. Então, precisa de um planejamento. E a sequência de ensino, a sequência didática do ensino por investigação, vem facilitar nessas escolhas também. Entendimento de como usar e implementar esse conteúdo de forma digital para os estudantes. Por isso é importante que o professor esteja em constante aperfeiçoamento. Por isso, a formação de professores, coordenação, estudantes e até da própria família nessa utilização digital. Mostrar que o celular é uma ferramenta também educacional. E analisar esses resultados junto à gestão escolar, para que a gestão compreenda da importância do uso das tecnologias na escola. Como que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia? Que aplicativos práticos a gente pode utilizar no ensino de ciências por investigação? Então, eu trouxe alguns exemplos que podem ser encontrados de forma gratuita na internet. O primeiro, como vocês podem ver, é um site chamado PET, que são simulações que o professor de ciências e de matemática pode utilizar em sala de aula. Então, existem experimentos virtuais de química, física, biologia e de matemática, muito interessantes e de forma gratuita. Então, na hora de fazer o experimento, se não tem um laboratório de pesquisa, se não tem um laboratório de ciências na sua escola, você pode utilizar um laboratório virtual. Então, são laboratórios virtuais que existem de forma gratuita na internet, onde, por exemplo, esse próximo que vocês podem observar, na parte de química,
onde a gente pode trazer a questão das soluções, e aí você consegue, através do laboratório virtual, determinar que quantidade de cada soluto, por exemplo, utilizar, ou de cada solvente. E a mistura já é feita de forma digital e o aluno já vê o resultado. Outro laboratório virtual foi desenvolvido aqui no Brasil e é muito interessante também, porque ele traz também laboratórios, principalmente na área de física, que é esse RELLE. E é muito legal, porque ele traz com ele disco de Newton, que muitas vezes o professor não consegue fazer em sala de aula, mas de forma digital a gente consegue mexer, consegue colocar velocidade. Então, são alternativas para os questionamentos e para a gente poder utilizar o método científico de forma fácil, simples e gratuita em sala de aula. Uma outra forma muito interessante, que aí já não é mais com relação ao laboratório de ciências, mas são jogos digitais educativos. Muitos adolescentes e até crianças gostam muito do jogo Minecraft. Existe um voltado para a realidade educacional, onde eles conseguem trabalhar as formas geométricas. Então, de uma forma divertida, trabalhar, por exemplo, o ensino da matemática. Uma outra tecnologia também utilizada nas aulas de ciências é uma metodologia chamada STEM, STEM, onde são construídos materiais de ciências a partir de materiais utilizados no seu dia a dia. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é esse que foi construído nos Estados Unidos, um microscópio utilizando um celular, utilizando uma base de madeira, uma lâmpada, base de acrílico e parafusos. Então, a gente consegue visualizar estruturas numa célula sem ter um microscópio na escola. Não tem um microscópio? A gente consegue construir a base para ele e utilizar o celular como as lentes do microscópio, possibilitando um aumento do material e uma melhor visualização. Então, observem, existem diversas ferramentas digitais que podem auxiliar nas nossas práticas pedagógicas, sobretudo quando nós falamos de ensino por investigação. E por que eu falei tanto do uso do celular? Porque é o que os alunos mais utilizam. Então, essa pesquisa do IBGE de 2019 vem trazer quais são os equipamentos mais utilizados pelos estudantes. Vejam, o telefone celular está nas mãos de 97,4% dos estudantes. Então, por isso, a gente precisa trazer essa ferramenta para a sala de aula. Depois vem o computador, televisão e, por último, os tablets. Então, que nós possamos pegar essa informação e aprender a mexer de forma educativa e levar isso para que os nossos estudantes e suas famílias compreendam que a ferramenta digital ela é importante também na escola. O que nós podemos concluir com tudo isso que foi falado até aqui? Que é notória a necessidade de propiciar, já no início dos anos escolares, uma educação que permita aos alunos desenvolver autonomia. Os estudantes precisam ter autonomia. A gente só vai conseguir que os cidadãos se tornem críticos se eles forem autônomos de pensamento. Se o seu pensamento for crítico, e o pensamento científico traz isso, para que, a partir do momento que eles desenvolvam autonomia, eles possam pensar e agir em situações do seu cotidiano. E para que isso aconteça, precisamos que os professores pensem em modalidades didáticas que oportunizem aos alunos a construção do conhecimento científico a partir do conhecimento de suas vivências. Então, nós precisamos divulgar a ciência, precisamos divulgar a importância da pesquisa e que isso possa começar já na educação básica. Muito obrigada por você que me acompanhou até aqui. Espero que possa levar essa forma de pensar para a sua escola, para a sala de aula, para o seu dia a dia, para que possamos formar, de fato, pessoas com pensamento crítico e com consciência. Obrigada.